Minha profissão começou com uma ceia de Natal, então isso ficou muito registrado para mim. Eu comecei de 17 para 18 anos. Eu comecei em um restaurante aqui na região serrana, um restaurante estrelado, famoso, enfim, era o meu sonho na época, era fazer gastronomia. Não se falava na época em gastronomia, e nem chefe de cozinha, era cozinheiro mesmo. E todos nós somos cozinheiros, o chefe comanda uma cozinha. E então eu queria ser cozinheiro. Porém, assim, eu não tinha apoio, eu venho de uma família super simples, eu venho de uma família meu pai é caminhoneiro, tenho o maior orgulho de dizer isso. A minha mãe uma dona de casa, mas cozinhava extremamente bem, sabe? Então, era uma coisa que me chamava muita atenção, era a cozinha de casa, era aquela cozinha de roça, a cozinha de vó, e me despertava muito, mas o meu pai queria que eu fosse caminhoneiro. E eu não queria ser caminhoneiro, eu queria ser cozinheiro. Então aí houve um conflito, uma coisa assim, que aconteceu isso em uma ceia de Natal, em minha casa, que eu ajudei a minha mãe a preparar. E aí teve uma discussão na noite da ceia, por eu ter ajudado, que aquilo não era profissão para homem, cozinha é coisa para mulher. E eu fiquei aborrecido, chateado com isso, acabou a nossa ceia, e aí eu pensando comigo, fiz uma promessa, falei assim, bom, eu não vou ficar em casa, eu vou embora. A partir do próximo ano, eu vou pegar minhas coisas e vou sair de casa, porque eu quero seguir a minha profissão. Sem condições financeiras, sem nada, mas eu tinha um sonho a realizar. Então eu coloquei meus pés no chão, trilhei um caminho e falei, bom, eu não tenho condições de fazer faculdade, mas eu vou trabalhar em grandes hotéis, em grandes restaurantes, com grandes chefes de cozinha. Essa será a minha faculdade e eu vou ser remunerado aprendendo. Eu coloquei esse objetivo, esse no meu caminho. Saí de casa no começo do ano, fui para esse restaurante na região serrana, bati na porta, alguns amigos que já trabalhavam indicou e eu fui até o restaurante e tinha uma vaga para lavar pratos. E eu falei, não, eu aceito, eu quero cozinha. E eu comecei a lavar pratos, inauguração desse restaurante. Eu sei que eu lavei tantos pratos nessa noite, tantos pratos, que no final da noite, no final de encerrar o expediente, o proprietário me perguntou, você gostou? Eu falei, não, essa não é a minha profissão. Desculpa, mas eu imaginava a cozinha uma outra coisa. Eu imaginava isso, enfim. Ele falou, mas do que você gostou? Aí eu gostei do rapaz que está fazendo sobremesa. Achei interessante o trabalho dele de sobremesa. Eu gostei muito daquilo ali. Então tá ótimo, a partir de amanhã você começa a preparar as sobremesas. Falei, jura? E aí sim começa a minha carreira de cozinha. E então eu comecei a finalizar só as sobremesas, dar alguns toques. Alguns meses após eu já estava confeccionando as sobremesas. Meses mais à frente o chefe havia ido embora, eu fiquei responsável pelas sobremesas desse restaurante. Logo em seguida fui para o Rio e assim fui trilhando o meu sonho. Pé no chão, eu tinha um caminho. E aquele caminho eu tinha que seguir ele. Eu coloquei um foco, acho que a vida da gente tudo é um foco. A partir do momento que você focar e você acreditar, você realiza, basta você acreditar. Quando eu comecei com o restaurante, meu próprio, eu abri, não foi aqui, foi em Areal, tudo começou em Areal, que é uma cidade onde eu fui criado, nasci em Três Rios, fui criado em Areal. Quando eu voltei de todos os lugares que eu passei, que eu morei
Eu morei em vários lugares. Eu morei no Rio, eu morei em São Paulo, eu morei em Curitiba, eu morei em Montevidéu, eu morei em Paris. Eu fiz vários eventos fora, várias coisas fora. Quando eu retornei para cá, que eu queria abrir o meu restaurante, eu falei, eu quero abrir, pensei comigo, eu quero abrir na cidade que eu nasci, aonde eu fui criado, na minha raiz, de onde eu saí. E me chamaram assim de ousado você fazer uma proposta como essa em Areal, na sua cidade. Areal é a cidade interior, enfim. Falei, não, mas eu quero dar o ponto de partida dali. Eu saí dali. Então eu quero voltar de onde eu vim, mas com um trabalho que eu aprendi. E assim foi feito. Fui para a cidade, voltei, encontrei um casarão belíssimo, um casarão de 1931, ele ainda existe, ele está lá em pé, com um pé direito de 8 metros de altura, parecia um bistrô francês, uma coisa linda a casa. E eu me instalei ali, com um capital deste tamaninho, mas eu fiz o meu espaço, o meu canto, o Barão Gastronomia. E comecei a trabalhar, fui ousado na cidade que não tinha tradição nenhuma, ninguém no Brasil que falava, poucos, era no Rio de Janeiro, São Paulo, que falava sobre menu degustation, e comecei com menu degustation. E os amigos que me ajudaram por isso, eu não tinha mesa, cadeiras, nada disso, cada um me ajudou com uma coisa, me emprestando mesas, cadeiras, 6 tipos de taça, 6 tipos de pratos de 6. Você tem ideia, eu tinha 12 guardanapos de tecido. Eu fui tão ousado nisso que eu fazia menu degustation em grupos, no máximo de 12, de 3 em 3 horas. Como que eu fazia de 12 se eu tinha 12 guardanapos? Saía, era rapidamente lavado e secava a ferro todos os guardanapos para o próximo grupo. E os pratos que eu tinha, lavava e voltava rapidamente para a cozinha para eu preparar o próximo prato. Assim começou meu restaurante, lá em Areal. Eu percebia que eu chamava um pouco a atenção na cidade. E tinham muitos curiosos, muitos talentos adormecidos, como eu lhe falei. E eu fui até a prefeitura e fiz uma proposta de ministrar cursos gratuitamente, mas eu precisava de um apoio para comprar os insumos. E eu contei toda a minha história assim, para o prefeito, e o prefeito comprou a minha ideia em apoiar os insumos e eu ministrar cursos para a comunidade. Selecionamos grupos na comunidade para ministrar esses cursos. Então fui a colégios da comunidade, selecionamos o grupo de crianças, enfim, e uma outra parte pagante pelas despesas da casa, como apostila, essa coisa toda. Os insumos eu tinha garantido, mas eu precisava adquirir capital para apostila, para os detalhes a mais do curso. Ótimo. Comecei com um curso chamado Sabores do Mundo, uma viagem pelo mundo da gastronomia. Então foi um curso foram 12 meses, foram 12 países, passando por ponto de partida Brasil, com um chefe estrelado pelo Guia 4 Rodas, que comprou a minha ideia, veio graciosamente ministrar o curso. Em seguida veio Portugal, com uma chefe portuguesa, falando sobre a cultura portuguesa, tinha uma infraestrutura absurda. E eu pensei, nossa, tudo começou como o curso, olha como badalou. E isso eu tenho que contar na minha história de como tudo começou, como tudo aconteceu. Aconteceu aonde? Em uma ceia de Natal. Eu encerrei esse curso preparando um curso de ceia de Natal, aonde a minha história de cozinha começa. Comer.
Adoro. Tenho o maior cuidado, claro. No entanto que eu não... O meu corpo tá bacana, mas eu tenho o maior cuidado com a alimentação. O que me chama muita atenção é as cores, as texturas, os sabores. Acho que isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Comer. Sempre gostei. E na casa da minha avó, como na minha mãe, a gente sempre chegava pela cozinha, nunca pela porta da sala de visita, pela aquela coisa assim, nunca cozinha. Já chegava, sentava e tudo acontece na cozinha. Tudo como antigamente, as reuniões, quantas coisas, quantos contratos, quantas coisas fechadas que foi assinada, que foi feito em quê? Em um almoço ou em um jantar. Então a comida está sempre, o alimento está sempre presente, sempre, em todos os momentos, seja de negócios, seja de confraternização, seja, o alimento está sempre presente. Isso que me chamava sempre muita atenção. Eu sempre fui muito curioso, então comecei a pesquisar e a ler livros de gastronomia, ler muitas coisas e sempre perguntando tudo dentro de uma cozinha, tanto ao chefe de cozinha, ao pâtissier, ao sommelier, dentro de um restaurante em si. Eu sempre perguntei tudo, como que é feito isso, por que não pode usar o suco da laranja para fazer um pudim de laranja unindo com leite, porque talha, mas aí você usa a raspa da laranja que não vai talhar o leite. Esses detalhes assim, então foi aonde eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo na prática. E com a teoria eu fui me informando, estudando mesmo, em livros. Eu não tinha professor, meu professor era onde eu trabalhava, era o meu chefe de cozinha, era a equipe que tinha um estudo, que tinham formação. Então eu aprendi muito com eles. E cada lugar que eu passei era propostas totalmente diferentes, técnicas totalmente diferentes umas das outras. E eu fui pegando todas essas técnicas de um restaurante com um chefe italiano, de um outro restaurante com um chefe francês, de um restaurante estrelado, considerado um dos palácios mais bonitos do mundo, chamado Hotel de Crillon, com um grande chefe pâtissier. Eu peguei as técnicas de hotéis como Copacabana Palace, Rio Sofitel, técnicas como do Claude Troisgros. Eu fui adquirindo isso e coloquei isso anos depois, tudo junto, e eu fiz a minha cozinha. Com tudo que eu aprendi, eu não copiei nem o chefe italiano, nem o francês, mas sim me deu bagagem, me deu estudos para eu criar a minha história, criar a minha gastronomia, criar os meus pratos. Os meus pratos são assinados, têm a minha assinatura. Eles não são copiados de outros, é criação minha, são todos de minha criação. Então, isso foi muito importante, com temperos, o que combina com o que, o toque de sal, das ervas, ela harmoniza com as ervas próprias para carnes de caça, carnes brancas, carnes vermelhas, para salada. Então, e tudo isso eu aprendi na prática, muito. E isso, a partir do momento que você começa a provar e unir o tempero com aquele acompanhamento, com aquela proteína, você registra, eu registro, e ela está registrada como se fosse um HD na minha memória. Então, quando eu falo do alecrim, eu já sinto o perfume, eu sinto o sabor dele. E ele combina com o quê? Quando eu vejo uma carne, então eu vou unindo. Às vezes, quando eu faço o meu laboratório, raramente eu erro, muito raro, de unir uma coisa e falar assim, não combina. Não, eu fico pensando muito antes de eu preparar. Quando eu preparo, às vezes falta algum toque, algumas coisinhas, mas simples, mas os temperos são na medida exata para aquela proteína, para aquela salada.
Em ceia de Natal, todas as comidas, a maioria acompanha doces, né? Então, às vezes, chega no dia seguinte, você não quer lembrar, não quero comer uma coisa diferente, não quero nada da ceia de Natal. Eu acho que foi por uma coisa assim que eu comecei a desenvolver uma ceia totalmente diferente, com ingredientes do dia a dia, com coisas tradicionais, mas com um toque de ceia de Natal. Um exemplo que eu vou lhe dar, o panetone extremamente tradicional no Natal. O panetone não pode faltar numa ceia, não é verdade? Então, mas nós vamos preparar um panetone, mas diferente, um panetone pode ser simples, não precisa desses panetones todos cheios, porque a gente vai trabalhar ele. Então, trabalhar como? Em recheá-lo com sorvete de chocolate, com damasco, com nozes, e depois cobrir de chocolate branco, acompanhar depois com bolas de sorvete de chocolate também, com pedaços de chocolate. Então, você deu um valor assim absurdo. Você saiu daquele panetone extremamente tradicional. Imagina de entrada de petisco você comer pizza em forma de árvore, com as bolinhas que simboliza aquela coisa do Natal, que são tomates e cerejas. Imagina você ter uma entrada que é uma salada de chuchu com carambola e tomate e cereja. Você comer isso no Natal, por quê? Mas você exubera, você tem temperos, então você tem acesso a coisas assim de valores bacana, de valores que agrada a todos, de acesso ao bolso de todos, mas com sofisticação. Tudo é tempero. Lembra-se o seguinte, não existe comida ruim, existe comida mal feita. Você pode comer um simples torrada com um pequeno ovinho de codorna estrelado em cima, acompanhado de flores de manjericão, que vai ser inesquecível para você. São coisas tão simples, como você pode comer uma coisa tão sofisticada que é um foie gras. Se ele não foi preparado, você vai odiar ele para o resto da vida. Os primeiros passos para preparar uma ceia. Vai começar pelas sobremesas. Nunca comece pela entrada, prato principal e chegar no último dia preparar a sobremesa. Nunca. Comece pelas sobremesas. Por que sobremesas? Ela tem o tempo de preparo, cozimento e refrigeração. Se você preparar no dia, você preparou um dia antes, você fez... Eu faço assim, começo com 3 dias antes. Eu preparo as sobremesas. No dia seguinte, eu preparo marinar chester, tender, pernil, carne. No dia de Natal, eu vou assar e vou fazer todos os acompanhamentos. As minhas sobremesas estão, aqui, porque ela ficou um tempo de refrigeração, elas estão saborosíssimas. Claro, algumas são feitas no dia, como rabanada, e como eu vou preparar aqui na nossa ceia também, que é uma sobremesa totalmente diferente, que se usa muito em pratos salgados, que é o cuscuz marroquino, que se usa muito em cordeiro. Porém, eu transformo ele, eu vou desconstruir isso,
Vou preparar ele como sobremesa. Ele será hidratado com laranja, calda de figo e em seguida vou picar ameixa, damascos, nozes, amêndoas e vou unir a isso e vou informá-lo. Essa será uma das sobremesas. Então, você vê, olha, tudo é a criatividade da cozinha. Os elementos, eles se falam, os ingredientes se falam. Então, no criar, no desenvolver, tem que ter muito cuidado, tem que ter estudo. Não é pegar qualquer tempero, qualquer elemento e você misturar. Não é por aí. Então, se informe. Tem tantos profissionais e tem tanto acesso hoje, você pode se informar antes de preparar uma ceia de Natal. Existem tantos talentos adormecidos, tantos que estão adormecidos e ainda não foi despertado por falta de oportunidade. Mas essa falta de oportunidade está dentro de cada um, de procurar, não esperar que aconteça. Basta você querer ir atrás, ler. Hoje em dia tem oportunidades tão grandes de livros para todos os lados, tem bibliotecas. Eu não tenho condições de fazer uma aula, fazer um curso. Isso eu estou falando do jeito que eu penso. Então, você tem livros e tem uma outra coisa que todos têm acesso, uma coisa chamada internet hoje, sabe? Então, ali você pode estudar, você pode ver várias coisas, você faz um estudo e comece a trabalhar. Quando começar a adquirir, se capitalizar, você passa a se informar mais. Então passa a fazer um curso, passa a fazer um estudo. Eu penso assim, eu nunca fiz um curso sequer, nunca, porque eu sempre fui muito curioso, eu procuro, eu me informo. E o mais interessante é que eu dou aula sobre isso. Eu dou aula, às vezes, sobre alimento, com seus valores nutricionais, como manipular, como usar, como preparar, como fazer, sabe? Então, sou convidado para aulas em festivais gastronômicos, aqui, fora daqui. Recentemente fiz um casamento na Capadócia, saí daqui para fazer um casamento lá do outro lado, lá na Turquia. Fiz um jantar, um menu degustation na Alemanha, levando coisas nossas, da nossa terra, do nosso país para outro lugar, sabe? Então, assim, mas é quando você quer. Eu sou assim, quando eu quero, eu gosto e faço por amor. Tudo que eu faço por amor, acho que é o que é o mais importante, é amar o que você faz.